Você já parou para pensar que diversos quadros pintados por artistas do passado não somente levariam as gravuras como principal conteúdo, mas que nelas pudessem esconder mensagens subliminares a respeito da humanidade? Se você ainda não conhecia, prepare-se para desvendarmos aqui mensagens por trás das grandes obras de artes do passado. Você pode até conhecer que Da Vinci foi um músico talentoso, mas poucas pessoas sabem sobre a música que ele pintou no quadro A Última Ceia, usando pães e mãos no lugar de notas musicais. E provavelmente você também já ouviu falar em Mona Lisa, mas não com um microscópio. Ela tem um código minúsculo escondido em seus olhos. Falaremos aqui de 14 obras de artes famosas que possuem símbolos escondidos. O primeiro é Os Embaixadores, de Hans Holbein. O jovem contém uma referência à mortalidade, difícil de encontrar. Essa famosa pintura foi finalizada em 1533. A pintura inteira é muito realista, até você notar a mancha na parte inferior, no centro entre os dois homens. Aparentemente, a mancha é na verdade uma caveira que foi distorcida. Se você olhar a pintura da direita para a esquerda, ela se transforma em uma caveira humana. Alguns acreditam que a caveira é uma referência à frase em latim Memento Mori, que significa lembre-se de que você é mortal. Memento Mori supostamente foi lema do homem que encomendou a pintura, Jean Dintivaio, o homem da esquerda. A segunda obra é Madonna, com São Giovanni no Domenico Ghirlandaio. Tem sido o centro de uma teoria da conspiração sobre OVNIs. Madonna está sendo exibida atualmente em Palazzo Vecchio, em Florença. Aquela mancha circular perto da cabeça de Madonna tem sido centro de uma polêmica há anos. Muitos teóricos da conspiração sobre OVNI estão convencidos de que se trata de uma representação de uma nave extraterrestre, embora não pareça muito olhando assim. Quando ampliada, o círculo definitivamente tem uma aparência meio alienígena. O terceiro é uma parte do teto da Capela Sistina, chamada A Criação de Adão. Tem uma referência ao corpo humano que facilmente passa despercebida. Michelangelo levou 4 anos para terminar o teto da Capela Sistina. O formato do manto vermelho envolvendo Deus é uma incrível representação anatomicamente correta do cérebro humano. Isso significa que Michelangelo acreditava que Deus era uma criação da mente humana? Nós nunca saberemos. Mas seria um olhar interessante dentro da mente de um dos artistas mais icônicos da história. Essa ideia é tão difundida que foi até referenciada na famosa série Westworld, da HBO. A quarta obra é A Última Ceia. Possui uma música escondida de Leonardo da Vinci. Ficou conhecida por esconder pequenas coisas em suas obras. A música escondida dentro da Última Ceia é um exemplo do código da Vinci da vida real. Um músico italiano descobriu que quando ele alinhou os pães na mesa e as mãos dos apóstolos em uma partitura padrão, eles funcionavam como notas musicais. Pode parecer uma hipótese remota, até você ouvir o som que foi produzido. Acredita-se que Vincent van Gogh tenha referenciado A Última Ceia em mais uma de suas pinturas. A pintura é de 1888. Alguns acreditam que Vincent van Gogh, um ícone por mérito próprio, fez uma homenagem a Da Vinci em sua pintura Terraço do Café à Noite, especialmente a 12 clientes no café,
como os apóstolos, e o garçom no centro. Definitivamente tem a aparência de Jesus. Há também uma cruz sutil na vidraça, bem atrás do garçom. Embora seja difícil de ver, Michelangelo Merisi da Caravaggio incluiu uma pequena versão de si mesmo em Baco. Baco, também conhecido como Dionísio, é o deus grego do vinho, entre outras coisas. Uma pequena imagem de Caravaggio pode ser vista como um reflexo na jarra de vinho que Baco tem com ele. O mini autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a sua criação, mas foi esquecido após anos de má conservação. Foi descoberto novamente em 2009, usando tecnologia moderna. Antes desta descoberta, não se sabia o motivo das pessoas estarem reunidas em Scheveningen-Sandes. O retrato foi feito no século XVII, quando Scheveningen-Sandes foi pintado nos anos de 1600. Era uma representação de um grupo de banhistas reunidos em volta de uma baleia encalhada. Em algum momento na história, o animal foi coberto por tinta, deixando o grupo reunido sem motivo aparente. Quando a restauração começou no Museu Fitzwilliam, os restauradores descobriram que parecia ser um homem flutuando no ar, mas depois a nadadeira da baleia acabou aparecendo. Por que a baleia foi coberta de tinta? De acordo com Sean Kwan, um restaurador que trabalhou na pintura, a representação de um animal morto em pinturas era considerado ofensivo no século XVIII, até o início do século XIX. Dependendo do ângulo que você olha para Davi, você entende duas histórias completamente diferentes. Além de ser um pintor, Michelangelo também foi um talentoso escultor. A estátua de Davi, do famoso Davi e Golias, tem mais de 5 metros de altura. É perfeitamente possível que Michelangelo nunca sequer teria imaginado que as pessoas seriam capazes de ter uma visão frontal do rosto de Davi. Ao vê-lo de baixo, como quase todo mundo vê, ele aparenta ter uma expressão calma em seu rosto. Mas quando você o vê cara a cara, Davi claramente tem uma expressão de medo, talvez raiva. Isso é porque ele está prestes a lutar com Golias na história do azarão mais famoso de todos os tempos. Um documento feito por 2 doutores afirmou que Michelangelo deixou outras dicas para o estado agitado de Davi. As veias em seus braços estão saltadas e sua testa está enrugada. Esta pintura possui um camafeu sinistro do demônio nas nuvens. A pintura feita por Giotto pode ser vista na Basílica de São Francisco de Assis. Este rosto escondido só foi encontrado em 2011, por volta de 700 anos após a obra ser finalizada. De acordo com a CBS News, a historiadora da arte, Chiara Furgoni, percebeu o rosto quando estava tentando descobrir quando exatamente a pintura foi feita. Você consegue ver claramente uma boca, nariz, olhos e chifres entre as nuvens. Esta pintura de Peter Bruegel é muito mais do que um retrato extremamente detalhado de uma movimentada rua alemã. Há estimativas de que existam 100 provérbios exibidos na peça. O título oficial da pintura é Provérbios Neerlandeses. Enquanto há muitos provérbios estrangeiros representados na pintura, há também alguns clássicos que ainda são usados hoje em dia nos Estados Unidos. Da esquerda para a direita, a terra está de cabeça para baixo, uma referência como se todo mundo estivesse de cabeça para baixo. Um homem está batendo a cabeça contra um muro. Um homem está correndo com seu traseiro pegando fogo, como se a bunda estivesse em chamas. Um homem está segurando um globo, uma referência como se o mundo estivesse na palma de suas mãos. Um peixe comendo outro peixe, sempre há um peixe maior. Um homem está se aquecendo em uma casa em chamas. Não importa quem está machucado, desde que você se beneficie assando marshmallows em uma casa em chamas. As 3 figuras nos fundos, em fila, o cego liderando o outro cego. A Mona Lisa é um dos retratos mais enigmáticos da história. Há mais perguntas do que motivos para ela estar sorrindo.
Não está provado que o Código da Vinci é real, mas há um tipo de código escondido nos olhos da Mona Lisa e no fundo de seu retrato. Membros do Comitê Nacional para a Herança Cultural da Itália comunicaram que, quando vistos sob um microscópio, as letras LV são visíveis em um de seus olhos e há também outras letras menos decifráveis. Também é visível o número 72 no arco ao fundo, ou eles poderiam ser L e 2. A pintura tem mais de 500 anos e não se sabe o que esse símbolo significa, enquanto LV aparentemente possa significar Leonardo da Vinci. O que significaria o número 72? Talvez nunca saberemos. O Jardim das Delícias Terrenas é uma obra de arte imensa e provavelmente há muitas coisas escondidas nela, mas a música é a mais conhecida, pintada por Hieronymus Bosch, provavelmente no final do século XV. Esta cena foi tirada do lado direito da pintura do painel e representa o inferno. No canto superior esquerdo, uma pessoa com uma música impressa em sua parte traseira é visível. Uma estudante universitária chamada Amélia percebeu esta música e tomou a decisão de transcrevê-la e gravá-la. Portanto, você pode oficialmente ouvir nas palavras de Amélia uma música chamada Bunda de 600 anos vinda do inferno. Jovem Maquiando continham o único autorretrato de Georges Seurat. Seurat inventou o portilianismo, a forma de arte onde toda a peça era composta por pequenos pontos. O tema desta pintura é a amante secreta de Seurat, Madeleine Knobloch. Seurat a amava tanto que ele originalmente se colocou na peça. Foi descoberto que a janela de um vaso de flores esconde um espelho onde o reflexo de Seurat pintado era visível. Mas, ao que se parece, Seurat mostrou a peça ao seu amigo, que lhe disse que aquilo parecia estranho, então Seurat o cobriu. O casal Arnolfini contém uma pequena versão de seu criador, Jan van Eyck. Só é visível quando a imagem é ampliada. O casal Arnolfini é uma das pinturas mais discutidas de todos os tempos. Há opiniões sobre tudo, desde as sandálias até o cachorro e a posição das mãos da mulher. Mas um pequeno detalhe que passa facilmente despercebido é o pequeno autorretrato no espelho. No reflexo, duas pessoas são claramente visíveis. Muitos pensam que um deles é Van Eyck, devido à assinatura do artista. É mais ou menos traduzido como Jan van Eyck esteve aqui. Portanto, quando analisando de forma literal, o homem no espelho definitivamente pode ser Van Eyck. O que você acha destas análises? Você conhece outras formas de expressão que possam conter informações escondidas? Deixe nos comentários a sua opinião. Deixamos bem claro que todo o conteúdo exposto aqui é teórico, partes extraídas de fontes científicas e outras não científicas, e montadas conforme a nossa própria opinião. Daí fica a seu critério analisar os fatos aqui revelados e tirar as suas próprias conclusões. Um grande abraço e até um próximo vídeo.